Olá, amados e amadas do Senhor. Eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer entrar mais uma vez na sua casa para contar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida das pessoas que o deixam agir. A gente ouviu muitas vezes falar que a gente tem um chamado, que a gente tem uma missão, que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. E isso é uma realidade, é uma verdade. Mas muitas vezes é difícil identificar qual é o nosso chamado, o que o Senhor espera de nós. São tantas vozes, tantas pessoas falando ao seu redor, o mundo falando ao seu redor, e às vezes os seus desejos também falando, que muitas vezes a voz do Senhor que está aí dentro de você fica abafada e você não consegue ouvir o que Ele está te falando. Mas Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um chamado para a sua vida. E hoje a gente vai ver isso no testemunho que a gente vai contar aqui, que o Senhor prepara as pessoas para cumprir o plano dele. Muitas vezes, mesmo antes delas o conhecerem, ele já vem preparando. O testemunho que a gente vai contar hoje fala um pouquinho de tudo. Fala de cura, fala do cuidado de Deus, fala do amor de Deus e fala principalmente de servidão, de serviço. Quando a pessoa se dispõe a fazer a vontade de Deus na vida dela, quando ela entende que o plano de Deus para a vida dela é algo maior do que aquilo que ela esperava, as coisas começam a fluir. O nosso chamado muitas vezes é difícil, como eu falei, de ser identificado. E às vezes, quando é um chamado de liderança, um pastor, um líder de igreja, ainda é mais complicado, porque são muitas responsabilidades, muitas obrigações, e às vezes o pastor esquece, ou ele fica sufocado com tanta coisa, que ele esquece que o verdadeiro chamado dele é pastorear. É cuidar de vidas, é cuidar das suas ovelhas, é para isso que ele foi levantado. Ele acaba sendo obrigado a cuidar e a olhar tanta coisa que o principal, muitas vezes, ele não consegue fazer da forma que deveria. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje fala um pouco disso também. Além de falar do cuidado de Deus, fala de como é possível você fazer a vontade de Deus, você cumprir o seu chamado, desde que você se organize e faça a coisa do jeito que precisa ser feita. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho da irmã Cleide Amorim. Oi, irmã Cleide, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui. É uma honra, na verdade, e que o Espírito Santo te use de forma poderosa aqui hoje. Amém, irmã. Eu também estou muito contente de estar aqui, pela permissão, do Senhor, por poder estar aqui hoje. E espero que meu testemunho e o testemunho do nosso trabalho possa edificar algumas pessoas. Amém, eu creio. Irmã Cleide, você se converteu já adulta, né? Você já tinha uma vida toda estruturada, já era casada, já tinha filhos e começou a buscar a Deus de uma forma mais intensa por causa de um problema que você viveu, né? Exatamente. Eu vivia normalmente, trabalhava, tinha meus filhos, meu marido trabalhava, mas aí eu tive um problema, de saúde, um problema de mioma no útero, e então eu tinha um fluxo contínuo, e assim, isso me incomodava muito, porque muitas vezes eu não podia sair de casa. Então, muitas vezes eu deixei de ir trabalhar, muitas vezes eu deixei de fazer alguma coisa, assim, que precisava de ser feito por causa disso. E eu acabei assim ficando muito sozinha nessa época, porque todo mundo tem a sua vida, né? Então Sim. Eu acabei ficando sozinha, meus filhos para a escola, tinha seus amigos, meu marido no trabalho. A vida continua, né? Continua. Só que a minha não, a minha parou aí, porque eu não podia trabalhar, né? Então, isso me incomodava demais. E eu ia nos médicos, eu precisava de fazer essa retirada, de mioma no útero, e até que eu consegui, um médico que fizesse isso. Mas até então, as irmãs da igreja da minha cunhada iam lá em casa me visitar, orar para mim, e aquilo, eu falo que o Espírito Santo de Deus foi crescendo em mim para mim poder, ter aquela sede. Então, assim, eu fiz a cirurgia e fiz a retirada do útero, e tinha um câncer, no útero.
E o médico me falou depois, porque ele também não sabia. Olha. Ele viu depois, então ele pediu que eu procurasse um especialista e que eu fizesse esse acompanhamento. Né? Mas assim, e com isso as irmãs da igreja foram cada dia mais me visitando, e na cirurgia, no hospital, então assim, me deram assim, muito apoio. E eu comecei realmente a buscar, sabe, a Deus, a frequentar a igreja, sabe, por causa dessa busca, por causa dessa doença. Mas a senhora se converteu logo de cara? Assim, a primeira, fui ao culto, já me apaixonei? Não, sabe? Então, assim, eu fui à igreja, mas não sentia, assim, nada diferente. Para mim estava normal, para mim era uma reunião normal. Eu lembro que a primeira vez que eu fui a um culto, eu ainda estava na faculdade, aí eu olhava assim, eu falava, nossa, não estou vendo nenhuma luz, não estou vendo nada, nenhum brilho, será que é assim mesmo? Não senti nada, não achei nada, esse negócio meio chato. Não procurei nada disso. O que eu estava buscando, realmente, eu recebi lá, que foi o acolhimento, sabe, a amizade, o pessoal todo, as irmãs, o pastor, todos assim me apoiaram muito, antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então, isso para mim é o que eu estava sentindo falta. Então, eu creio que o Espírito Santo usou os irmãos para poder entrar no meu coração. E a partir daí, eu, sabe, criei, né, sabe, que esse Deus que a minha cunhada tanto pregava para mim, falava comigo e as irmãs também, que ele realmente existia e estava ali presente através dos irmãos, através do pastor, através da cura que veio depois, porque depois eu procurei um especialista e ele falou que eu não tinha nada, que eu não tinha mais nada. Se é que eu tivesse um câncer, eu não tinha mais. Olha só. Sabe? Mas eu creio, sabe, que Jesus me curou. Então, a busca inicial foi desse acolhimento, dessa presença do Senhor, e foi por causa da doença. Mas quando você chegou lá, você descobriu algo muito maior do que isso. Muito maior, né? Exatamente, algo muito maior, que me preencheu. Então, eu comecei a frequentar, comecei a fazer a preparação para o batismo, né? Realmente me converti, assim, de início. Eu fui primeiro buscando esse acolhimento, essa amizade. E depois, depois foi buscando realmente mais de Deus para a minha vida. E eu ia para o culto, sabe, com meu filho mais jovem, na época, com 7 anos de idade, ele que me acompanhava, né? E meu marido ainda não era convertido. Para quem não sabe, gente, o esposo da irmã Cleide é o capelão Amorim. Pastor Gemar para uns, capelão Amorim para outros, mas ele é muito conhecido aqui na cidade, né? E para quem não sabe, olha só, a irmã Cleide foi primeiro. Exatamente, eu fui primeiro. E foi no ano de 97, né, isso, e depois a gente passou pelas águas juntos em 98. O capelão Amorim já contou o testemunho dele aqui no programa. Sim. E ele falou que ele não era lá muito fácil, não. Não, sabe, ele, sabe, Jesus como todo mundo é aí do mundo, né, eu também, né, já fui, então assim, Jesus transformou. Mas eu fui primeiro e a gente começou a fazer uma campanha de oração na igreja, né, o pastor, as irmãs, né, até o meu filho mais jovem, e começamos a fazer uma campanha na igreja e ele acabou começando a frequentar e se converteu também, e a gente passou pelo batismo juntos. Olha que lindo! E como que foi, irmã Cleide, esse início da caminhada com o Senhor, esse início da busca, esse início de vida com Deus mesmo? Porque pelo ministério que a senhora tem hoje, esse início fez toda a diferença para o resto, né? Foi realmente. Aí depois dessa fase, né, eu voltei a trabalhar, né? Então eu sempre trabalhei com contabilidade e aí voltei a trabalhar. E aí meu marido resolveu fazer teologia, né, em Belo Horizonte, e foi fazer teologia, e assim, através dele também, eu sempre trabalhei em contabilidades normais, em empresas normais, comércio, indústria, prestação de serviço, nunca pensei em trabalhar fora disso.
Mas devido ao conhecimento dele, aí depois voltou, né, para Sete Lagoas, ele conhece, tinha assim muito entrosamento com os pastores. Até pela capelania. Isso, também, aí começou, né, a trabalhar com a capelania. Então, assim, muitos pastores, muitas igrejas, e a gente começou, sabe, a dar, assim, para algumas igrejas e associações uma assistência. E começamos a ver, nós dois, né, começamos a ver que realmente em Sete Lagoas não existia uma contabilidade que fosse realmente focada em igrejas. A gente pensa muito assim, mas o que contabilidade tem a ver com igreja? Igreja é Deus, é reino, é espiritual, contabilidade é coisa aqui da terra, não tem nada a ver. E isso é um engano, né? Realmente, irmã, é um engano, sabe? Porque os pastores hoje já estão cientes, sabe? A gente procura, sabe, instruir as pessoas, os pastores, né, os presbíteros de igreja, quem realmente sabe, e que hoje as igrejas, elas são, mas a igreja é isenta, ela realmente ela é isenta, imune de pagar imposto, por enquanto. Tá, irmã? Por enquanto, né? Eu vou falar que vai haver mudanças. Ela não é isenta de prestar as suas declarações para a Receita Federal, para o fisco, né? Ela é obrigada a declarar tudo que ela recebe e tudo onde ela aplica esse valor que ela recebe. Entendi. Né? E a igreja também, ela precisa existir, né? Juridicamente falando. Sim. Porque uma coisa é existir no mundo espiritual, é ser uma bênção na vida das pessoas. Mas a gente, apesar de sermos seres espirituais, a gente vive no mundo da carne. Exatamente. Então, hoje, a gente, sabe, presta essa assessoria para as empresas, não, para as igrejas que hoje ela tem que ser taxada como empresa, ela tem que ser considerada como empresa, porque ela tem tantas obrigações a serem cumpridas como uma empresa. Então, a única diferença é que ela não é uma empresa que dê lucro, ela é uma igreja que tem, se ela tiver um superávit, ela vai reaplicar esse valor na própria igreja, com os irmãos, nos ministérios, né, que a igreja sustenta. E a igreja precisa declarar isso formalmente? Por exemplo, o recolhimento dos dízimos e ofertas deu tanto, agora a gente vai dar cesta básica para tal irmão, vamos investir tanto em cesta básica, vamos investir nisso, vamos construir a casa do irmão que está caindo, vamos fazer sopa para alimentar morador de rua. Sim, então é assim mesmo que funciona. Numa empresa entra os valores de entrada, quando as empresas vendem ou prestam serviço, entra aquele valor e ela compra mercadoria ou presta serviço e gasta aquele valor. Na igreja, o sistema de empresa na igreja é a mesma coisa, entra dízimos e ofertas e a igreja não repassa aquele valor, né, para isso, para compra de cesta básica, para manutenção da igreja, salário do pastor, exatamente, né? Para manter secretária, faxineira, sabe? Muitas vezes tem muitas igrejas que têm funcionário, que tem a sua secretária para tomar conta da sua administração financeira, tem a sua faxineira que faz a limpeza da igreja em todos os cultos. Então, assim, e são funcionários normais, igual a empresa. Não, irmão, mas a minha igreja é muito pequenininha, a gente só tem 30 membros, a gente está reunindo lá no não sei onde, um bairro bem distante, não precisa de nada disso, é bênção pura, é só unção. Não é assim que funciona, não, né? Não é assim, né? É bênção pura, é cheia de unção, também mas ela precisa de ter um registro no cartório. Ela precisa existir, né? Ela precisa de existir. E se ela não tiver um registro no cartório,
A Receita Federal não aprova um CNPJ para ela. Não quer saber se ela é bênção ou não, né? Não quer saber se ela é bênção pura. Irmã, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e a gente volta para explicar para você aí de casa, principalmente para você que é pastor, liderança, o que você pode e o que você não pode fazer. Rapidinho. Olá, nós estamos de volta com o testemunho da irmã Cleide Amorim. Ela é contadora e se especializou agora na contabilidade de igrejas. Eu queria pedir um favor para você que está em casa, que conhece um pastor, que tem uma liderança que não está assistindo agora esse programa. Indica para ele na página do Face ou no portal da Revista Aliança. Você vai poder ver esse testemunho lá depois no www.revistaliança.com.br. Compartilha com um irmão. Isso pode fazer toda a diferença no crescimento da sua igreja, da sua congregação e pode abençoar a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu estou contando com você para que a gente consiga levar esse programa ao maior número possível de pessoas. Irmã Cleide, e aí? É uma importância muito grande estar tudo certinho, né? Não só na vida da igreja, mas dos membros também. E a contabilidade é uma parte importante disso, né? Exatamente, porque às vezes as pessoas, né, geralmente, mas para que eu tenho que pagar contador? Porque eu tenho só uma portinha, igual a irmã já citou, eu tenho só uma portinha, é uma bênção, né, a gente vai lá, faz o culto, tem 10 membros, mas se ela é registrada, como eu já falei, né, e se ela tem um CNPJ, a partir da hora que ela tem um CNPJ, ela já tem obrigações. Ela é uma bênção, claro que ela é uma bênção, não vou discutir isso, né? Mas ela tem obrigações perante a Receita Federal, perante a prefeitura da sua cidade. E uma coisa, é um princípio, eu vejo isso como um princípio, irmã Cleide. A gente, como eu já falei, nós somos seres espirituais, mas a gente vive aqui, então a gente tem que seguir as normas daqui. Se a legislação fala que a sua igreja precisa ter um CNPJ para ela funcionar, não interessa se você acha que ela é uma benção e que ela não precisa, ela precisa. O Senhor vai te cobrar por andar com tudo certinho, não é a mesma coisa. Não, mas eu dirijo muito bem, eu não preciso ter carteira, não. Não dá, né? Não dá. Não, mas eu não vou votar porque é todo mundo desonesto, eu não vou votar, não vou justificar, não vou fazer nada. E o seu papel? E o seguir as regras? E o andar direitinho, né? Seguir as leis, né? Já teve uma vez que nós já fizemos uma palestra aberta às igrejas, sabe? Que foi uma bênção. Foi lá no Mundo Gospel, vou citar aqui o Mundo Gospel, né? Foi lá no Mundo Gospel e foi uma bênção, sabe? Teve mais de 80 pastores. E nessa palestra, justamente alertando as igrejas para a importância desse registro, dessas declarações que o contador orienta a igreja, né, que tem que ser feito. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas lá na minha igreja tem um contador? Ele entrega as declarações. A irmã faz pra gente de graça. A irmã, né? faz de graça, exato. Realmente eu abençoo as igrejas, mas de graça não tem jeito de fazer. Porque eu preciso de pagar os meus funcionários que estão ali instruindo as igrejas, eu preciso de pagar aluguel, programa de contabilidade. E hoje está muito complexo, né? Tudo que a gente tem que entregar na Receita Federal, né? É muito complexo. Então tem uns ambientes, algumas coisas que antigamente era DIPJ e hoje não é mais DIPJ. Hoje é num ambiente SPED. A gente tem que entregar no mínimo 3 declarações por mês de cada igreja. 3. Nossa. Então eu preciso de saber a movimentação financeira das igrejas. Não, irmão, mas o dízimo da minha igreja é muito pequenininho, não tem nem jeito de contabilizar. Bom, então, quando é assim, essas igrejas pequenininhas que o pastor não quer levar, então eu nem pego.
Eu não pego porque a responsabilidade vai ser do contador, é do contador. Sim. E é uma grande responsabilidade. Exato. Então, a responsabilidade é do contador. Se eu peço para a tesoureira, para o presbítero ou para o pastor que eu preciso dessa movimentação financeira, de dízimos e ofertas, eu não quero saber nome de ninguém, eu não quero ter quem deu quanto, de livros, né? não quero isso, eu quero o valor total que a igreja recebeu. Por quê? Mas a igreja, ela recebe e paga. Então, mas é isso que eu preciso, eu quero saber o que ela recebe e o que ela paga. Tudo documentado. O que ela recebe, não. Mas o que ela paga, a Receita precisa hoje ser. Exige que seja documentado com nota fiscal, quando não é nota fiscal, com cupom fiscal ou com um recibo que a própria Receita Federal aprove. Um recibo da igreja que a própria Receita aprova. Então, eu preciso disso. Então, não adianta vai ali, compra um pão, compra uma verdura, compra isso para fazer sopa, para distribuir. Eu estou fazendo bem, eu estou fazendo o que Jesus mandou. Amém, irmã? Glória a Deus, você está fazendo o que Jesus mandou. Mas, para que eu possa entregar as declarações da sua igreja normalmente, do jeito que a Receita pede, do jeito que o fisco pede, eu preciso que tudo seja documentado. Entendi. E irmã, e para aquelas igrejas que estão numa situação irregular, mas que creem que é necessário andar em tudo certinho, organizar tudo, qual que é o primeiro passo? O que elas podem fazer? Elas podem te procurar, mas o que ela pode fazer? Até para chegar até a senhora, o que ela tem que providenciar? Como que funciona isso? Olha, o primeiro de tudo é o contato, né? Então, ele vai fazer o contato e a gente vai marcar uma hora e vai conversar, vai ver a situação de cada empresa, de cada igreja. Desculpa. Igreja ou associação, tá, irmão? Porque não é só a igreja, porque o terceiro setor tem associações também. E a associação é o equivalente à igreja. Só que a associação não tem dízimo e oferta. Ela só tem oferta. Sim. Entendeu? E ela só tem oferta e pouca. Muito, sabe? Sim. Bem pouca, sabe? Então, a associação também entra nisso. Então, o contato primeiro. E aí a gente vai sentar, vai conversar, vai ver o que é necessário ser feito. Se tiver registro, a gente vai tirar CNPJ. Se não tiver, vamos fazer o registro. E tudo é feito lá, de acordo com as normas da Receita Federal, de acordo com o que pede o fisco. E a gente faz tudo de acordo com o cartório de registro civil de pessoa jurídica daqui de Sete Lagoas. Irmã, e pode acontecer de algum pastor que ainda não tenha tido experiências com essas necessidades, com essas demandas, com essas mudanças que a modernidade, que o mundo atual exige que tenha? Esse pastor, ele quer andar certinho, ele quer fazer tudo certinho, ele quer entrar em contato com a senhora ou com outra pessoa, mas no fundo ele pensa, mas será que com isso eu vou estar deixando de ser espiritual? Não. Eu vou estar quebrando o que Deus me chamou para fazer. Tem esse tipo de pensamento, não tem? Tem sim. Sabe? Então, não me lembro onde, né? Mas tem os pastores aí devem saber, né, exatamente onde, que dá a César o que é de César. Se você vive aqui nesse mundo, você tem que andar de acordo com as leis desse mundo. E ser espiritual, isso aí é problema seu com Deus, né? Legalizar a sua igreja não tem nada a ver com ser ou não espiritual, né? E por que hoje as igrejas pecam? É pela falta do conhecimento. Então, inclusive o teor daquela palestra que eu falei com a irmã, que a gente fez lá no Mundo Gospel, foi isso. Sabe, que as pessoas, as igrejas, no caso, que foram direcionadas para a igreja, que elas pecam por falta de conhecimento. Então, a gente está, assim, eu estou ainda me especializando nisso para fazer isso, para atender essa demanda de igrejas, porque pastor tem que ser pastor de ovelhas. E contador tem que cuidar dessa parte para o pastor, para a igreja. Então, para que o pastor fique por conta do que ele foi chamado para fazer,
que foi essa parte espiritual. Eu li um artigo da senhora uma vez que falava justamente sobre isso. Pastor versus administrador ou contador, né? Exato. Como que é isso? Explica pra gente um pouquinho só de como que é isso, para que os pastores entendam realmente o chamado deles e a necessidade dessa divisão. É porque lá na Bíblia diz que cada pessoa tem um chamado, igual a irmã citou aqui no início. Cada pessoa tem um chamado. Então, o pastor, ele tem um chamado para quê? Para pastorear. Pastor, pastoreia. E administrador, administra. Então, o pastor, ele pode até administrar, se ele for preparado para isso. Ele vai ser pastor e vai ser administrador. Nada contra. Mas se ele não é administrador, se ele não tem o conhecimento necessário, então que ele contrate um administrador para poder fazer isso. É o que o nosso escritório faz. Entendi. E é o que é necessário que seja exatamente, feito. É o que é necessário de acordo com as leis que mudam todos os dias. Então a gente tem que estar sempre acompanhando, né, essa necessidade, né, das igrejas. E, irmã Cleide, as igrejas que quiserem podem entrar em contato com a senhora? É possível o agendamento de uma palestra? Às vezes tem um grupo maior, ou a igreja tem mais de uma congregação, ela quer reunir os pastores, os presbíteros, o pessoal que cuida da parte financeira. É possível isso? Sim, é possível sim. É só entrar em contato. Inclusive já foi feita, não vou citar nome de igreja, mas já foi feita. Igreja onde se reuniu todos os pastores, presbíteros, porque quando tem muitas congregações, cada congregação tem o seu tesoureiro. Sim. E para poder a gente colocar, né, o escritório, conseguir conciliar tudo, para ficar tudo bonitinho como a Receita pede, então cada congregação tem que passar as informações corretas para a matriz, e a matriz passar para a contabilidade. Então a gente fez uma palestra, eu já formatei uma palestra dessa, já efetuei, né, já fiz isso numa igreja, e qualquer igreja que quiser. No caso de congregação, então pode ser feita a contabilidade de uma contabilidade só geral para todas elas? Não, porque assim, a congregação, ela é o quê? É como se ela fosse uma filial, como né? se fosse uma filial Entendi. da matriz. Então, quem é obrigado a entregar as declarações é a matriz. Entendi. Então, todas as congregações em volta da matriz têm que enviar as informações para a matriz e a matriz transmitir isso para a Receita. Entendi. E o programa ele é visto também fora daqui de Sete Lagoas, na região toda, e depois pelo portal, em tudo quanto é lugar. Então, eu imagino que pessoas de outros estados também possam entrar em contato com a senhora. Quem sabe depois a gente pode até pensar a possibilidade de, não sei, alguma coisa online, né? Tira dúvidas online, quem sabe? Pode. Mas eu queria muito, irmã Cleide, que a senhora viesse outras vezes, porque é um tema que é complicado para quem não domina o assunto. A minha contadora me explica tudo 1000 vezes. 1000 vezes eu pergunto de novo a mesma coisa, que por sinal é ela, gente. Mas eu não entendo, é incrível. Mas assim, é um assunto complexo, é um assunto de extrema importância. Então eu queria muito que a senhora pudesse vir, talvez uma vez por mês, ou dar pequenas dicas, sabe? Pra gente pensar em o que fazer, como fazer. Exatamente, porque é bastante complexo realmente. Sim. E então, assim, por isso que eu notei, assim, no início, né, esse nicho, né, de mercado, vamos dizer assim, que era trabalhar só com igrejas, porque as igrejas realmente, elas pecam pela falta do conhecimento. Tem muitas igrejas. Então, assim, hoje nós estamos, assim, realmente diminuindo a outra parte, que são comércio, indústria e prestação de serviço. A gente está diminuindo para poder focar em igrejas. Nas igrejas. E fica até uma dica também, quem sabe, a própria AMIEL, a Associação de Pastores, a gente pode se unir enquanto igreja, enquanto interessados, né? E proporcionar uma palestra para todas as igrejas. Sim. Aí, pastor Homero, quem sabe, vamos pensar alguma coisa. Não, mas já foi feita, irmã, já foi feita. Mas a gente pode fazer outras e aproveitar. Não, claro. Inclusive, gente, sábado agora tem reunião da AMIEL.
vai ser lá no Mundo Gospel. Você, pastor que nunca participou, não perde a oportunidade não, vai ter um café super legal por conta do Cristiano, vai lá que vai ser ótimo, eu acho que eu até vou. Mas você, pastor que nunca participou, porque tem muito pastor que eu já ouvi isso de muitos pastores, mas a miel é uma panelinha, é isso, mas nunca foi. Então, você pode até falar que achar ruim, não gostar, mas vai primeiro. Vai lá, conhece, fica sabendo como é que é o trabalho da Miel. A nova gestão está com um trabalho muito legal, o pastor Homero da Getsemane está à frente, o capelão Amorim também está junto ali na liderança da associação. Vai lá conhecer, sábado agora tem, se não me engano, às 8 da manhã, começa o café lá no Mundo Gospel. Vai ser muito legal, aparece lá que você vai gostar. E é uma forma, né, irmã Cleide, da gente estar buscando novos conhecimentos, agregando valor à nossa igreja, às nossas congregações, né? Exatamente. Então, a gente, quem dera eu pudesse fazer mais do que eu faço. Então, é o que realmente a gente tem buscado, essa excelência, né? Porque é muita brecha para poder tampar, é muita brecha. Então, mas a gente vai devagar, com muita oração, porque a gente também é espiritual, né? Sim. Então, assim, muita oração, mas assim, direcionando todo o trabalho como tem realmente que ser feito. Amém. Irmã Cleide, eu te agradeço muito a participação, foi muito esclarecedor, edificador, Amém. Tanto para mim, eu tenho certeza que para as pessoas que estão em casa também. Já vou começar a orar para que a senhora venha mais vezes. Amém. Muito obrigada mesmo pela participação. Pois é, eu te agradeço muito pelo convite, né, e poder estar aqui falando, né, para as igrejas, porque realmente as igrejas, tanto as pequenininhas de uma portinha, como as grandes, sabe, elas precisam de um administrador, sabe, um administrador que esteja realmente empenhado em fazer as coisas de Deus, Sim. mas de forma bem correta. Amém. E você que está em casa, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já com o quadro Louvor Racional. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta com o quadro Louvor Racional. Você já sabe, né? Quando tem a musiquinha, quando tem o toquezinho, a gente já está de volta e é o quadro Louvor Racional. Oi, Pastor Lucas, seja bem-vindo. Olá, olá para todos, mais uma vez chegamos com força total, graças a Deus, para louvar e benzer o nome do Senhor e falar sobre aquilo que o Senhor tem nos chamado, né? Glória a Deus. Eu quero perguntar para você que está em casa, como é que tem sido a sua semana, o seu dia, sabe? Dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor, tem sido realmente um servo, como foi dito aqui no programa passado? Hein? Verdade. Será que nós temos sido? Vamos continuar nesse assunto maravilhoso? Vamos lá. Em nome de Jesus. Eu estou sempre aproveitando da Carol que vocês viram, né? Sempre segurando aqui o tabletinho para mim. Boy. É uma coisa maravilhosa, tá bom demais. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre aquele louvor que tem que ter Cristo no centro, né, dele. E para falar disso, gente, nós temos que utilizar, claro, a Bíblia, porque não tem como eu falar de Cristo, falar do Senhor, sem utilizar a palavra dele. E em Salmos, no capítulo 105, eu vou utilizar apenas 2 versículos, que diz assim, ó: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai os seus feitos entre os povos, cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Gente, por que hoje eu vou continuar falando sobre o louvor cristocêntrico? Porque deu uma repercussãozinha, sabe? No outro que eu falei sobre a pessoa estar no centro do louvor, né? A pessoa está colocando ali a sua vontade, né? Deu uma repercussãozinha. O pessoal, mas pastor, continua falando então sobre o louvor cristocêntrico para a gente tentar entender essa situação? E nós vamos então fazer isso. Nós vamos fazer dessa forma. O que é o louvor cristocêntrico? Vou mais uma vez falar para todos vocês. O louvor cristocêntrico é o louvor que tem Cristo como centro da canção, em todos os aspectos.
Porque o que mais vimos hoje em dia, repetindo para você, é o louvor onde nós colocamos as nossas vontades como prioridade. Verdade. E isso está tirando o foco da canção. Isso é muito sério, né, pastor? Porque não é Muito. só um louvor cristocêntrico. Hoje está faltando até um evangelho cristocêntrico, Não é? né? Até Não isso é? está É faltando nas verdade. igrejas. Porque eu sinto falta da mensagem da cruz. Não é? Porque É? é só o que Deus vai fazer por você e não o que Ele é. Onde está o que Ele é? Não é? Eu fico olhando isso, então eu paro para prestar atenção nessas coisas, e aí eu fico pensando assim, gente, cadê a mensagem da cruz? Cadê realmente o abrir mão daquilo que você acha que você merece, daquilo que você acha que você quer, isso e assim? Sabe, cadê realmente o morrer para o mundo, viver para Cristo? Né? Eu quero pegar como exemplo a vida dos apóstolos, dos discípulos de Cristo. Nenhum teve essas coisas que todo mundo quer. Uhum. Sabe, o próprio Cristo, a palavra diz que ele não tinha local para recostar a sua cabeça. E o que a gente quer viver hoje? A gente quer viver uma vida de luxo, uma vida do bem-bom, tal, aquilo. Não me entenda errado, meu irmão, minha irmã, não estou dizendo para você que você não possa conquistar as coisas que você quer. Eu estou dizendo para você que isso não é prioridade na sua vida. Não pode ser o centro. Não né? pode ser o centro. Porque isso acaba tomando o lugar de Cristo. E aí começa a dar zebra. Começa a dar tudo errado. Quando nós paramos para pensar que todas essas coisas são passageiras, você então vai entender. Poxa, a minha casa, o meu carro, todas as coisas que eu conquisto, eu não posso então conquistar? Não, você pode e deve. Eu não posso melhorar? Você pode e deve. E o Senhor tem te dado condições para isso? Sim, Ele tem te dado saúde, você está bem, você está trabalhando. Né? Já é um fato, já é uma coisa maravilhosa para a gente agradecer ao Senhor, né? Sim. Aí, só que isso não basta, Carol. Eu tenho que colocar isso numa canção. Verdade. Aí eu tenho que colocar que eu vou ser próspero, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo numa canção. Peraí, aí nós tiramos o foco. Aí Cristo já não está sendo mais o centro. Né? A cruz não está sendo mais colocada, não está sendo mais pregada. Né? Contar as maravilhas do Senhor já não está mais acontecendo. Elogiar ao Senhor já não está mais acontecendo. Por quê? Porque eu quero aquilo que é meu. Lembrei até de uma canção. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Aí depois eu penso, né? Nem sempre, né? Nem sempre a gente pensa no restituir a parte espiritual. Tipo assim, restitui, Senhor, o primeiro amor. Não é, quem dera Senhor, que fosse. Restitui meu carro, minha casa. Minha casa, oh, Deus, tal, esquilo. E quando tem outras também cantam, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Olha que coisa linda, né? Aí eu fico pensando, né? Já aconteceu isso diversas vezes e até mesmo nas nossas igrejas acontece que você canta essa música, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Logo depois você canta restitui. Eu abri mão, mas foi só nessa música, Senhor. Na próxima o Senhor traz de volta. Na próxima o Senhor traz de volta, porque não dá, né? Tal, isso, aquilo e assim por diante. Olha só que coisa. E na verdade, então, você não abriu mão de nada. Que triste isso, né? Não é? Nossa, é complicado encarar essa realidade. Verdade. Que na verdade você não consegue abrir mão de nada do que é seu para viver aquilo que Cristo tem para você. Nossa. E a gente ora entregando e abrindo mão, e aí quando o Senhor tira, já morre de chorar, né? Da boca para fora. Na verdade, da boca para fora. Na verdade, da boca para fora. Ah, Senhor, eu quero agora, eu já não vou mais viver isso não, tal, isso, aquilo aí, depois tá, mas meu Deus, eu tinha... Ah, poxa, da boca para fora. Né? Meu Deus, fala Deus. É tudo da boca para fora. Então é um louvor hipócrita. É uma oração hipócrita. É uma oração de alguém que não quer mudança de vida, que não quer isso, não acredita. É uma oração de uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece o Senhor, não conhece o Cristo. Aliás, conhece a história que foi contada. É verdade. Não conhece o Cristo da história. É verdade. Não conhece a dor, não conhece o sofrimento, não conhece
a decepção que ele passou, para que hoje eu, você e você que está aí na sua casa, estivéssemos aqui para louvar e bendizer o nome dele. Não conhece. É verdade. E aí quer cantar uma coisa que não vive. Sabe? Meu Deus. Ergue a mão lá e tá lá, é como se... Não, E a e gente depois até sai chora, dali, emoção pura, é emocional, não é espiritual. Eu ouvi isso esse fim de semana, pastor, uma pregação falando que às vezes a gente ouve muito isso. Nossa, o culto hoje foi céu na terra e não sei o quê. Mas eu acho que a gente não tem noção do que é céu na terra. Porque se Nenhuma. isso for o céu na terra, meu Deus, imagina. Porque se você chega num culto, você ouve um louvor desses que o senhor falou aí agora, você se emociona, você chora, você desmancha ali aos pés do Senhor e chega na segunda-feira e faz tudo de novo, não foi céu na terra. Não houve. Não foi avivamento, não foi Nunca. Deus, foi emoção. As pessoas estão achando que estão com o céu na terra. As pessoas estão achando que estão começando a entender ali o que Cristo... Gente, nós não entendemos nada e nós não sabemos de nada, nós temos muito que aprender, mas o primeiro passo é abrir mão. Verdade. Totalmente. Totalmente. Quando nós paramos para notar cada canção cantada, cada louvor entoado ali, cada adoração feita e assim por diante, você começa a notar então quanta coisa que precisa ser mudada. Verdade. E eu falo isso de mim. Eu acredito que a palavra primeiro ela tem que incomodar aqui dentro de mim para depois eu passar para você. Tamo junto, pastor. Entendeu? Não tem como, não pode haver mudança através da minha vida para outra pessoa se na minha vida não houve mudança. O louvor cristocêntrico tem que vir de um adorador cristocêntrico, sim, né? Sim. Com totalmente seus desejos voltados para os desejos de Deus. Eu costumo dizer para algumas pessoas, gente, para de chamar Cristo para participar do seu projeto e comece a participar do projeto de Cristo para a sua vida. Verdade. Seria muito mais interessante. É muito mais difícil, mas é muito mais gratificante. Porque não é fácil, né? Porque parando para pensar e para entender as pessoas, eu sei que é difícil você abrir mão daquilo que você tanto quer, daquilo que você sempre quis, ou daquilo que você alcançou e assim por diante, dentre outras coisas, mas, poxa vida, nós temos pouco tempo para adorar. Sabe? Todo o tempo que você tem, que você tira na sua casa, ainda é pouco. Ainda é pouco. E nós temos de conhecer a Cristo, e o louvor ele ajuda demais nisso. Só que ele tem que ser um louvor cristocêntrico. Porque senão eu vou passar para a pessoa o quê? Nada além de você pode, você consegue, você isso, você aquilo outro, você aquilo... Poxa, chega. Verdade. É igual muitas pregações. As pregações de hoje já não são mais cristocêntricas, já não tem mais a cruz, né? Quando eu fico olhando o primeiro sermão de Pedro, onde mais de 3.000 almas se converteram, foi tudo Cristo. Tudo que ele falava era sobre Cristo. Verdade. E as pessoas ali, nossa, elas sentiram o choque da realidade. Mas hoje não, hoje você tem que ir para a igreja e você tem que falar o que o povo quer ouvir, né? E ninguém gosta de palavra de exortação, né? Ninguém... Muito difícil, né? Aí você tem que cantar o hino que o irmãozinho quer ali, porque senão ele fica chateado. Ah, pastor, você não cantou aquela música que eu queria? Tô chateado com o senhor. Pô, irmão, eu cantei foi para Deus. Vai converter, né? Vai converter, meu filho. Para com isso. Tô cantando para o Senhor, eu tô elogiando a Deus. Isso aqui é louvor, isso aqui não é a rodinha na sua casa, onde eu vou cantar aquilo que você quer, você vai ouvir aquilo que você quer, não. Eu vou cantar aquilo que eu tenho para cantar para o Senhor. E ponto final. E o que eu tenho que cantar para o Senhor? As maravilhas dele. Tem que elogiar o nome dele. Tem que colocar ele como centro. Verdade. Gosto muito de uma música que fala assim, olha, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Olha, que lindo. Verdade. Né? Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo.
né? E aí a gente fica observando hoje as canções cantadas dentro da igreja, e aí você não vê muito disso, não. Mas tem que ser uma mudança de mentalidade, né? Completamente. Completa. É Entendeu? o que o senhor já falou aqui. Não que essas músicas sejam erradas, elas Não. têm o lugar delas Sim, e a hora sim, delas, sim. né? Em determinados momentos, são determinados momentos para oportunidades. Você pode cantar a música que você quiser, você pode cantar Sabor de Mel, você pode cantar, sei lá, Eu Andei Sem Destino, Perdi a Razão. Você pode cantar o que você quiser em seus momentos e oportunidades ali, você pode cantar aquela música com um detalhe, explique para a pessoa que você se sente bem ouvindo aquela música, que você sente realmente que Deus vai fazer aquilo ali acontecer na sua vida, tal, e que aquilo não é um louvor, não é um louvor. E às vezes você está ali na sua casa, você está chateado, você está orando no seu momento ali particular com Deus, e você está buscando uma restituição, Sim, você está buscando sim. algo que você perdeu, e aquilo vai te fortalecer, Aquilo mas vai te você tem que fortalecer. entender que é diferente. É diferente, é diferente. Nós temos diversos tipos de música dentro da igreja. O louvor, que é o elogio, o testemunho cantado, né? Nós temos músicas de autoajuda, né, dentro da igreja. Então tem diversos tipos de música dentro da igreja. Só que você tem que entender que o que Deus quer de nós? Louvor. Tá, então beleza. Então se é louvor, eu vou elogiar o nome dele e vou contar os feitos dele. Entendeu? Uhum. Grande é o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus de guerra, né? Como o Senhor é Deus que tudo sabe, tudo vê, onipotente, onipresente, né? Onisciente. O Senhor é bom, o Senhor é colocando o Senhor como centro. É engraçado que eu não preciso, na verdade, ter uma canção para fazer isso. Né? Se eu começar a tocar o violão aqui e dar alguns acordes, eu vou colocar, ó Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, eu só preciso elogiar Ele. Não é tão fácil elogiar uma pessoa quando você conhece? Sim, quando você admira mesmo. Quando você admira, você gosta. isso. Quando você admira, quando você gosta, quando você conhece. É por isso que você tem que conhecer o Senhor. Porque quando você conhecer o Senhor, você não vai parar de admirar Ele. E você não vai parar de elogiar. Ouvi de um pastor Marcelo, né, que nos céus ele imagina que vai ser só assim, tipo assim, maravilhado, né? Nossa, olha, é maravilhado com a glória do Senhor. Eu acredito piamente nisso. E quando nós conhecemos a Deus, nós então estamos somente maravilhados com a glória dele. Nada mais passa pela nossa cabeça a não ser elogiá-lo. Isso é o louvor cristocêntrico. Nós não precisamos de outras coisas, nós precisamos louvar ao Senhor. Você não precisa pregar o que as pessoas querem ouvir, você precisa pregar Cristo. O Evangelho de Cristo mesmo. Aquele que cura, liberta, restaura. Sabe? Aquele Evangelho que foi sofrido, doloroso o negócio. Né? Mas aí as pessoas hoje estão pregando aquilo que as outras pessoas querem ouvir. Não, você vai adquirir, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Nossa, seu chamado. Você está jogando ele fora. Fazer isso, Deus vai, como se Deus tivesse uma obrigação de fazer alguma coisa por mim. A gente põe Deus numa forminha, né? E aí ele vai fazer aquilo que a gente deixa de fazer. Deus, eu quero isso. Não, se vira, eu quero. Como assim? Por falar em essa questão toda, né? Nós vamos falar no próximo programa sobre a forma com que eu trato Deus. Verdade. Como é que eu me dirijo ao Senhor? Porque o que eu tô vendo de música aí errado ninguém merece. Verdade. Fica a dica, um louvor cristocêntrico é aquele que tem Cristo em todos os aspectos, no centro da situação mesmo. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém, pastor. A gente encontra de novo na semana que vem. Amém. E eu espero você amanhã para mais um testemunho. Até lá. Amém.